Sal da terra e luz do mundo, expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da Palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da Palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela Palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD, com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. As profecias despertam e trazem esperança. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos juntos outra vez, agora para estudarmos a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. Como subsídios, lembramos aos professores e superintendentes que os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. E no Novo Testamento temos a designação do livro profético, o livro de Apocalipse. A designação profetas maiores e profetas menores não significa dizer que esses profetas tenham maior ou menor autoridade sobre os outros. Quer dizer apenas que os livros são de grande extensão ou de menor extensão. Ou seja, alguns profetas escreveram muito e outros escreveram menos. É apenas esta a diferença. A lição se divide em 3 pontos principais. Os profetas maiores, o ponto 1. O ponto 2, os profetas menores. E o ponto 3, o livro de Apocalipse. No ponto de número 1, na abertura dos profetas maiores, trazemos um subponto com a definição de profetas e profecia. A palavra grega profetes significa proclamador ou intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra mais comum é navi, que é usada também como aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. O profeta relembra as pessoas nas gerações depois de Moisés que a lei precisa ser guardada. E se ela for guardada, haverá bênçãos do Senhor. E se ela for rejeitada, haverá castigo. Essa é uma das funções dos profetas
que nós temos no Antigo Testamento. É claro que não somente isso. A Bíblia também registra que Deus sempre falou no passado por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1, verso 1, por exemplo, o texto diz: havendo Deus antigamente falado pelos pais e pelos profetas, agora, nesses últimos dias, nos falou por intermédio de seu Filho. Também a Escritura vai dizer que a igreja está alicerçada na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas, porque também os profetas anunciaram a redenção e anunciaram a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós veremos isso ao longo dessa lição. Já o termo empregado para profecia é profeteia, com o significado da declaração da mente ou da declaração do conselho de Deus. Trata-se então de uma descrição antecipada da vontade de Deus, com referência tanto ao passado, ao presente e também ao futuro. A profecia nas Escrituras é, portanto, a manifestação do Espírito com o propósito de proclamar os desígnios divinos, exortar ou levar o povo à obediência e à fidelidade a Deus e à sua palavra. O desenvolvimento da história profética em Israel é usualmente dividida em profetas não escritores e profetas escritores, ou ainda profetas não literários e profetas literários. Nós vamos nos concentrar em nossa lição nos chamados profetas literários, os profetas que escreveram, que deixaram algo escrito para a nossa compreensão. E, como já disse, então, os profetas do Antigo Testamento são divididos em profetas maiores e profetas menores. Dos profetas maiores, nós temos Isaías e Jeremias, iniciando então com esses dois, aqui no subponto de número 2. Isaías, ele profetizou no reino de Judá, no período dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele exerceu um ministério por aproximadamente 60 anos. O nome de Isaías significa salvação do Senhor, e esse é o tema central do seu livro. Isaías também denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino em consequência da desobediência da nação de Israel. Esse julgamento, Isaías disse, profetizou pelo Espírito Santo, que incluiria fome, sede, morte, humilhação e vergonha. Também Isaías profetizou o retorno do exílio. Havia na profecia um juízo, mas também havia uma palavra de esperança de que um dia Deus traria o remanescente de volta. Ainda o profeta Isaías profetizou a respeito de Cristo. Por exemplo, detalhes como que o Cristo nasceria de uma virgem, Isaías 7,14, que a descendência do Cristo era a descendência de Davi, Isaías 11, verso 1, e também que o ministério de Jesus seria um ministério libertador, conforme Isaías 61, versos 1 e 2. O outro profeta classificado como maior é o profeta Jeremias. Ele atuou durante o reinado de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, todos reis de Judá. Seu ministério se estendeu por mais de 40 anos e o seu nome significa Yahvé estabelece. E o propósito predominante do livro de Jeremias é conclamar o povo de Judá ao arrependimento. Ele profetizou 60 anos após a morte de Isaías. Isaías já profetizava que haveria um cativeiro e o povo não se emendou. Deus levantou Jeremias 60 anos depois, que ficou profetizando a mesma coisa e o povo também não quis dar ouvidos. Olha, Jeremias se levantou contra os falsos profetas que profetizavam prosperidade e também Jeremias então vaticinou a queda da nação de Israel, como já disse, por conta da rebeldia e da idolatria. Porém, o profeta, assim como Isaías, também profetizou que Deus haveria de restaurar o remanescente.
Jeremias também profetizou a chegada de Cristo como sendo um renovo de justiça. Jeremias 33:15. Já no livro de Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. A deportação da nação de Judá teve início em 597 a.C. E no ano 586, após 18 meses sitiada, Jerusalém caiu diante do exército de Nabucodonosor. Seus muros foram queimados, o templo foi destruído e o restante do povo foi levado para a Babilônia, conforme haviam profetizado Isaías e Jeremias. E diante desse cenário caótico, então Jeremias escreveu 5 poemas que integram o livro de Lamentações. Os 4 primeiros são canções de tristeza e o 5º se assemelha a uma oração. Os poemas permitem ao povo confessar o pecado a Deus e apontar para o caminho do arrependimento e de fé, estimulando esperança e misericórdia da parte de Deus. Nesse sentido, Isaías e Jeremias profetizaram então, além do juízo, a esperança de restauração e de arrependimento. Já os profetas Ezequiel e Daniel, que fazem parte dos profetas maiores, eles também atuam junto à nação de Judá. Ezequiel é um profeta do cativeiro. Ele foi conduzido ao exílio na deportação promovida por Nabucodonosor em 597 a.C. Ele tinha sido sacerdote em Jerusalém e na Babilônia Ezequiel foi chamado para ser profeta do Altíssimo. Seu ministério durou cerca de 22 anos e Ezequiel profetizou que a nação deveria se arrepender de seus pecados para que houvesse então o cumprimento da promessa de restauração. E a mensagem de de Ezequiel, no capítulo 2, verso 5, é o seguinte: quer ouçam, quer deixem de ouvir, a restauração requer arrependimento. Assim, ele também prenunciou a Cristo como pastor e rei, conforme Ezequias 24, 23 e 24, e ainda profetizou Cristo como fonte de águas vivas, está em Ezequiel 47, 1 e 2. O tema do livro de Ezequiel engloba justiça e misericórdia divina. Daniel pertencia à alta nobreza judaica. Ainda muito jovem, foi levado para a Babilônia, tornou-se um dos oficiais da corte. O profeta exerceu seu ministério durante 70 anos. Ele iniciou no primeiro ano de Nabucodonosor e encerrou a carreira no terceiro ano do rei Ciro. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Após estudar o profeta Jeremias, Daniel soube que o cativeiro duraria 70 anos. Ele reconheceu a culpa do povo de Deus e com oração, súplica e jejum e saco de cinza, ele começou a clamar a Deus por misericórdia, aguardando o tempo de restauração. E Deus então lhe revelou não apenas o tempo da restauração, mas também a vinda de Cristo e até o advento do anticristo e o julgamento final nas 70 semanas de Daniel. Essas profecias, tanto de Ezequiel quanto de Daniel, elas demonstram que Deus tem um propósito na vida de cada indivíduo, que Deus está no controle de tudo que acontece nas nações. Portanto, estas mensagens promoviam despertamento ao povo para que se voltassem para Deus e traziam também mensagem de esperança e de reconciliação. Destaca-se aqui então que Ezequiel e Daniel profetizaram estando no exílio e Isaías e Jeremias profetizaram antes do exílio, mas o livro de Lamentações de Jeremias também foi escrito no período do exílio. Nós também temos os profetas menores, que é o ponto 2 da lição. Os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram em Israel, Amós e Oséias. Amós vivia em Tecoa,
uma aldeia de Judá, mas ele foi chamado para ser profeta no Reino do Norte, e isso no tempo do rei Jeroboão II. Ele era boiadeiro, cultivador de sicômoros. Sicômoros era a comida dos pobres. E ele profetizou quando a nação de Israel, do Reino do Norte, desfrutava de grande prosperidade, de modo que essa prosperidade material da nação provocou uma ruptura moral no povo e o povo se voltou contra Deus. O povo cometia várias ações que Deus condenava, as quais o profeta foi levantado para denunciar. Vou citar aqui algumas delas. Por exemplo, opressão aos pobres, injustiça social, o luxo e a ostentação da nobreza, a idolatria do povo, o culto a Baal, o enriquecimento ilícito, a corrupção, o suborno no sistema judiciário. Em razão disso, Amós profetizou o cativeiro como julgamento e o profeta também apresentou a possibilidade de restauração. No entanto, como havia muita prosperidade, ninguém acreditou que a profecia poderia se cumprir. Já o profeta Oséias, que também profetizou para o Reino do Norte, ele exerceu seu ministério nos dias do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel. Esse período abrange cerca de 60 anos. Conjectura-se que Oséias tinha sido padeiro, ou até mesmo um sacerdote. Ele era nativo do Reino do Norte e ele enfocou na sua mensagem a infidelidade de Israel como uma meretriz que traiu e abandonou o Senhor, representado pelo casamento de Oséias com uma mulher prostituta. Seu ministério denunciou a desintegração política de Israel, porque fizeram aliança com o Egito e com a Síria, denunciou a prática da idolatria, denunciou a prostituição, denunciou o homicídio, o roubo, o fracasso dos sacerdotes que aceitavam suborno. Então, queridos professores e superintendentes, vejam que estas profecias ao Reino do Norte, elas retratam também um pouco da nossa realidade contemporânea. Nós vivemos também um tempo de opressão, de injustiça, de suborno, e certamente nós estamos nos aproximando também do tempo do fim. Deus em breve trará juízo, não apenas à nossa nação, mas a toda a humanidade. É tempo então de nos voltarmos para Deus, levantarmos a nossa cabeça e aguardar dos céus a vinda, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também temos dos profetas menores aqueles pré-exílio, que são os profetas que profetizaram ao sul de Judá antes que acontecesse o exílio. Entre eles está o profeta Joel. Ele profetizou durante o reinado de Joás. E Joel pregou o arrependimento nacional por meio do jejum, do choro, do pranto e da santificação. Também Joel anunciou o derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu no dia de Pentecostes, e também Joel profetizou o dia do Senhor como dia de salvação e dia de juízo. Nesse sentido, então, Cristo veio para salvar e um dia vai voltar para julgar. Miqueias é um outro profeta menor que profetizou durante os períodos do reinado de Jotão, Acás e Ezequias, todos reis de Judá. Seu ministério durou 50 anos e Miqueias denunciou a falsa espiritualidade do povo, os ritos sagrados que eram realizados, mas o coração do povo estava longe de Deus, era tudo legalismo. Ele condenou a exploração dos pobres, lamentou a impiedade, anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, mas também ele anunciou que Deus traria de volta do cativeiro o remanescente. O profeta Abacuque iniciou seu ministério por volta do ano 609 a.C., no governo do rei Jeoaquim, rei de Judá.
Abacuque reclamou da violência, do litígio, da sentença distorcida. Também ele anunciou que por conta disso Deus levantaria opressores, no caso a Babilônia, que viria punir a nação, e que também Deus um dia restauraria Judá, trazendo o remanescente de volta. E por fim, Sofonias. Sofonias profetizou nos dias do rei Josias e ele condenou a degeneração religiosa, o culto a Baal, a astrologia, a profanação dos sacerdotes, a má conduta dos príncipes, o engano e a violência. Ele também anunciou a invasão e a destruição de Jerusalém no grande dia do Senhor. E ainda apresentou a promessa de restauração aos remanescentes. Como é possível então perceber, prezados professores e prezados superintendentes, esses profetas foram levantados num período pré-exílio para alertar a nação do perigo iminente, em virtude de todo o mal que a nação cometia em desobediência à lei do Senhor. No entanto, o povo não ouviu, não escutou e nem cumpriu. E apesar disso tudo, ainda as profecias traziam consigo esperança de um livramento, esperança de uma restauração. Vamos agora ver os profetas pós-exílio. Eles não ouviram a voz de Deus, foram para o exílio. Um dos profetas pós-exílio é Ageu. Ageu começou a profetizar quando ainda era idoso. Nesse tempo, o povo tinha retornado do exílio. É importante fazer esse destaque. Foram para o exílio, lá permaneceram durante 70 anos e então retornaram para a nação de Judá. E aí algumas coisas que precisavam ser restauradas, que precisavam ser consertadas. E Deus levanta Amós, então, aliás, aqui Ageu, para profetizar contra a paralisação da reconstrução do templo. Faziam 17 anos que a reconstrução do templo estava paralisada. E então Deus levantou Ageu, que persuadiu a Zorobabel, o sumo sacerdote, e a Josué, líderes judeus, e todo o povo para reconstruir o templo em Jerusalém. E esse livro, o livro de Ageu, encerra trazendo uma mensagem de esperança. A mensagem era de que Deus faria abalar céus e terra para abençoar o seu povo. E isto era uma referência a Cristo, cujo reino messiânico seria estabelecido para sempre. Também, nesse período pós-exílio, Deus levantou Zacarias, que era da família sacerdotal. E Zacarias foi conterrâneo de Ageu, e juntos eles atuaram para despertar a Josué, a Zorobabel e ao povo a reconstruir o templo. A mensagem de Zacarias, no capítulo 4, verso 6, era o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O profeta advertia que, embora fosse necessário o esforço humano, tanto o retorno do exílio como a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo de Salomão, tudo isso era obra do poder divino. Também Zacarias anunciou a vinda do Messias como sendo o renovo do Senhor. Zacarias 3 e 8. E aí temos o profeta Malaquias, que significa mensageiro. Malaquias também foi levantado nesse período pós-exílio. Nesse tempo, a reconstrução do templo já estava concluída, porém, o profeta foi levantado para exortar os repatriados a manterem a sua fidelidade e sua adoração ao Senhor, inclusive na restauração da entrega dos dízimos e das ofertas. Malaquias repreendeu o desleixo dos sacerdotes que se apresentavam no altar de qualquer maneira, repreendeu os pecados do povo, tais como, escute isso e enfatize isso aos seus alunos, prezado professor. O povo tinha voltado do exílio por conta do pecado, da desobediência e da rebeldia. Arrependidos agora estavam de volta e voltaram à prática dos meus erros.
Malaquias, por exemplo, condenava os pecados como feitiçaria, adultério, falsidade, fraude, extorsão, exploração dos necessitados, conforme diz o texto de Malaquias 3 e 5. Os mesmos pecados que levaram o povo para o exílio, estavam eles repetindo agora outra vez. E assim, o livro de Malaquias exorta então o povo ao arrependimento, e o livro de Malaquias encerra o cânon do Antigo Testamento e finaliza com a promessa de que o dia do Senhor está perto. Malaquias 4, 5 e 6. E nós temos ainda, nesse contexto dos profetas, os outros profetas que não profetizaram nem para o reino do norte e nem para o reino de Judá, como por exemplo Jonas, que foi enviado para profetizar em Nínive, a capital da Assíria. E ele foi enviado para lá quando a Síria ainda era uma grande potência, por volta do ano 762 a.C. Porém, a maldade da Síria tinha chegado ao seu nível máximo e Deus mandou Jonas pregar uma mensagem de destruição. Jonas pregou, a nação dos ninivitas se converteram e Deus cancelou o juízo sobre eles. A mensagem do livro de Jonas demonstra o amor divino para com as outras nações. E ao tratar da sua morte e de sua ressurreição, Jesus comparou ao evento de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, quando se recusou a pregar aos ninivitas. Também temos o profeta Naum, que profetizou a condenação de Nínive. Só que dessa vez não houve arrependimento por parte dos ninivitas. A mensagem de Naum foi entregue 150 anos depois do profeta Jonas. E na mensagem de Jonas, aquela geração se arrependeu, mas a geração de Naum não se arrependeu, e desse modo então os babilônios sitiaram Nínive por 3 meses e a subjugaram. Quando o rio Tigre transbordou, destruiu as muralhas da cidade da Assíria e eles foram derrotados. Obadias é um outro profeta menor, e ele é o menor dos menores, porque a profecia de Obadias contém apenas 21 versículos e se trata de uma profecia contra Edom. Edom, que é um dos filhos descendentes dos patriarcas, que tinham grande ódio dos seus irmãos judeus. Obadias denunciou a soberba e a arrogância dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú, como já disse, e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá recebia promessa de restauração. E aqui, antes de seguir para o ponto 3, quero fazer uma ressalva. Prezado professor e professora, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, é importante apresentar essas profecias para os alunos. Vejam que os profetas foram levantados por Deus para denunciar o pecado, para denunciar o erro. Tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. Tanto os profetas do norte quanto os profetas do sul. E vários pecados denunciados que aqui já citei, eles infelizmente são repetidos na geração da qual nós estamos inseridos. E assim como o povo do passado não deu ouvidos àquelas mensagens, assim também nos dias de hoje, os povos atuais não dão ouvidos à mensagem da palavra de Deus, como já temos estudado. Tentam ressignificar, desconstruir, menosprezar e desacreditar a palavra. No entanto, Deus ainda tem os seus profetas nos dias atuais que continuam pregando o evangelho verdadeiro e genuíno tal como é. E um dia Cristo Jesus há de vir para julgar a terra. Diga isso, evidencie isso e destaque isso para os seus alunos. E outro detalhe, esses profetas também profetizaram esperança e também profetizaram restauração para a nação de Judá. Porém, muitos pseudos profetas da nossa geração só profetizam prosperidade, só profetizam vitória. E se lermos aqui atentamente as Escrituras, vamos descobrir que a maior parte
dos profetas que anunciavam prosperidade daquela época eram falsos profetas. Então tomemos cuidado e tenhamos de Deus a sabedoria para julgar as profecias e não sermos enganados. Deus também profetiza prosperidade, mas é preciso tomar cuidado para não ser ludibriado com falsos enganos. Vamos então continuar. O livro do Apocalipse agora, ponto 3. Autoria, propósitos e destinatários. O termo grego Apocalipse significa revelação. Revelação especial dada por Deus ao homem por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Já no versículo de abertura, o livro de Apocalipse atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 1 e a parte A. O propósito deste livro é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. A autoria apresenta o apóstolo João. Apocalipse 1 e 1, Apocalipse 22 e 8. Os primeiros patriarcas também da igreja atestaram que a autoria de Apocalipse era de João. Por exemplo, Justino de Roma escreveu por volta do ano 155 depois de Cristo que João era o autor da revelação do Apocalipse. Esse livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, 96 depois de Cristo. Portanto, esta revelação foi dada a João quando ele estava exilado na ilha de Patmos por conta do Evangelho de Cristo durante o reinado de Domiciano, que era imperador, que reinou de 81 até 96 depois de Cristo. Os destinatários são identificados como as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. E embora o texto tenha sido direcionado primariamente para as 7 igrejas da Ásia Menor, a mensagem tem validade para as igrejas em todos os tempos, em todas as épocas e em todas as partes do mundo, ou seja, tem validade para nós nos dias atuais. O livro de Apocalipse encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. A mensagem do livro de Apocalipse também contém esperança. As palavras que ali estão reveladas trazem a esperança de que um dia a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Cristo virá para buscar o seu povo e nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Cristo vai nos livrar da ira futura. Quando a igreja for arrebatada aos céus, aqui nesta terra será instaurado o período chamado de tribulação ou grande tribulação, quando nós, os cristãos, estaremos no céu participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. E aqui na terra, então, haverá flagelos e julgamento divino sobre a vida dos rebeldes, dos obstinados, daqueles que não creram na palavra e daqueles que não a obedeceram. A declaração aponta também o testemunho de que o Senhor Jesus triunfará definitivamente. E eu quero aqui, então, destacar alguns pontos como subsídios aos nossos queridos professores. Número 1. Deus está no controle e não Satanás. Número 2. Esperamos pela volta de Cristo e não pela manifestação do anticristo. Número 3. Combatemos as nossas batalhas com as armas do Espírito e não com as armas do mundo. 4. Quando estiver em dúvida ou com medo, glorifique a Deus, porque Ele nos prometeu vitória. 5. Você está sendo preparado para uma colheita. Em breve Cristo virá colher a sua igreja. 6. A noiva está quase pronta para as bodas, aguardando a chegada do noivo. 7. Os preparativos para o casamento já foram feitos. A festividade do final da colheita já estão para começar. Nenhum outro sinal é necessário. Estamos apenas aguardando a trombeta tocar. Que Deus em Cristo nos abençoe e que levemos aos alunos, então, esta mensagem. As profecias, conforme estudamos aqui
Na lição trazem mensagem de julgamento, mas também mensagem de esperança. E a mensagem final é essa: que o despertamento nos prepare para desfrutarmos da esperança e vida eterna com Cristo. Deus vos abençoe.